Já viu aí a função básica, como é que funciona a respiração. E aí foi dito justamente que é algo importantíssimo para a gente viver, para a gente render tudo que pode render. Falando em render, será que o fato das suas crianças respirarem mal não está significando aí mau rendimento na escola? Vamos tirar dúvidas agora com o Dr. Magno Peixoto, que é o otorrinolaringologista, uma palavra boa da gente dizer de manhã, né? Não, é bem dizer um trava-línguas. Dr. Magno, isso de que quase metade das crianças respira errado, é algo que a gente percebe facilmente? Sim. Como a gente viu no VT, a respiração tem um papel fundamental. Né? Todos esses eventos que foram mostrados se iniciam com o fato de você inspirar pelo nariz. É algo que você tem que fazer inevitavelmente. Se você não faz, você não está vivo. Exatamente. Então, mas o ar vai entrar de qualquer maneira. E é importante que seja pelo nariz. Né? O nariz ele tem uma função importantíssima de preparar o ar que a gente inspira. Então, o nariz ele promove a umidificação, o aquecimento e a filtragem desse ar. Se a gente encontra um paciente, seja ele adulto ou criança, que passa a maior parte do tempo ou a totalidade do tempo com a boca entreaberta, respirando pela boca, isso daí já é o primeiro sinal de alerta de que essa criança ou esse adulto possui a síndrome do respirador bucal. Certo. E significa também que ela tem algum problema para respirar normalmente pelo nariz, porque senão isso não estaria acontecendo. Exatamente. No caso das crianças, como você citou, nas quais a prevalência é maior, ou seja, a incidência dessa doença ocorre com mais frequência, existem algumas doenças, algumas alterações que são bem comuns. Principalmente a rinite e o crescimento da adenoide. E a rinite é interessante porque explica, de certo modo, o fato de a gente ter tantas crianças acometidas. Mas olha, assim, o que veio primeiro? Foi a rinite? A rinite afetou a criança, por isso ela respira pela boca? Ou pelo fato dela respirar pela boca, ela fica com o narizinho mais fragilizado? Então, a causa é a rinite. Certo. A rinite, só para que se entenda, é uma irritação do nariz, é uma inflamação do nariz, que em boa parte dos casos é de natureza alérgica. Daí porque a ocorrência dessa doença vem crescendo tanto no mundo inteiro. Os estudos mostram que o nosso estilo de vida ocidental, cada vez mais urbano, nos faz ter uma maior ocorrência desse tipo de doença. A poluição, o fato das crianças não terem mais o contato com a natureza, brincar de pé no chão, contato com as viroses próprias da infância. Eu costumo brincar que hoje as crianças são crianças de aquário. Elas vivem mais em apartamento, tendo contato com produtos industrializados, com conservantes, brincando com o computador, com videogame. Então, tudo isso daí influencia para o aumento na incidência das doenças alérgicas. Aí nessa época do ano também, que tem o vento, né? A gente já começou aí com uma velocidade maior dos ventos. Aí é beleza, daqui a pouco vem a florada do caju, aí vai juntando tudo e a rinite, ela fica mais forte Se nessa exacerba, época. Exatamente. E aí vem, então, a necessidade de respirar pela boca. Isso. Você tinha dito que além da rinite tem o que mais? As adenoides crescidas, não é isso? O aumento das adenoides. Cujo um dos principais fatores causais é a própria rinite. A rinite ela pode atuar como fator, como gatilho para o crescimento da adenoide, assim como infecções de repetição. Como é que a mãe percebe? Como é que a pessoa percebe que tem um problema? Porque eu já ouvi muita gente dizer assim, meu filho tem adenoide. Na verdade, todo mundo tem. Mas alguns têm com um probleminha, um defeitinho. Toda criança ela tem adenoide. A adenoide é um tecido que até certo ponto exerce uma função de proteção. O que acontece, no entanto, é que em determinadas crianças esse tecido aumenta muito de volume. E aí ele deixa de proteger e passa a causar problemas, porque ele começa a ocluir a passagem do ar. Então, como a gente falou, essa questão do respirador bucal termina sendo uma síndrome. Em medicina, a gente chama de síndrome todo o conjunto de sinais e sintomas. Então, além do fato da criança permanecer a maior parte do tempo de boca aberta, essa criança... Não só quando ela dorme? Não só quando ela dorme, durante o dia também, isso acontece. É bom observar, né, isso? Essa criança vai apresentar outras alterações, como por exemplo os roncos noturnos. É muito comum criança que tem aumento de adenoide roncar muito à noite, babar demais.
São crianças que costumam ter também problema de halitose, que é o mau hálito. Porque durante a noite ela passa muito tempo de boca aberta, a saliva evapora muito, ocorre uma alteração na flora da cavidade oral, acorda com mau hálito. São crianças que têm alterações periodontais, gengivite, maior produção de placas bacterianas, Quem tem aquilo de ranger os dentes também, tem uma ligação? Tem uma ligação. Crianças que são respiradoras orais, que roncam à noite, podem ter bruxismo também, que é essa coisa de ranger os dentes. Essa criança vai render menos, doutor Magno? Com certeza. Porque ela vai dormir mal, não é? Exatamente. A gente costuma dizer que o sono ele é fundamental para qualquer pessoa, né? Tanto adultos quanto crianças. Mas no caso da criança é de suma importância, porque é durante o sono que vai ocorrer a liberação do GH, o hormônio do crescimento. Então essa criança vai crescer menos. Além disso, a sedimentação das memórias, do aprendizado, do que aquela criança estudou naquele dia, ocorre também durante o sono. Então, se essa criança tem uma má qualidade de sono, no outro dia ela vai render menos, ela pode apresentar um comportamento mais irritadiço, inquieto, ou o oposto, aquela criança muito letárgica, sonolenta. Fora isso, existem também alterações crâniofaciais, que a gente fala. O que é isso? São alterações do crescimento da face. A língua é importantíssima para o crescimento da maxila, da arcada dentária. E o que a língua tem a ver com o fato da pessoa dormir com a boca aberta? Tem a ver com o fato da pessoa ficar a maior parte do tempo de boca aberta, não só dormir. Aí a posição se altera, porque a língua, o que é que ela faz? A posição normal, quando a gente está de boca fechada, é a língua tocando o palato, ou seja, o céu da boca. É engraçado porque ela descansa no alto da boca. Você pode prestar atenção, você consegue? Todo mundo consegue parar agora, assim? Ó, quando você está relaxadinho, a língua, ela toca, né, a parte de cima da boca. E durante a fase de crescimento, esse toque no céu da boca orienta o crescimento do palato. Se a criança respira mais de boca aberta, o que acontece é que a língua fica pendente. Ela fica embaixo. E aí ela deixa de tocar o céu da boca, deixa de orientar o crescimento, e aí a criança vai ter alterações dentárias. É aquela criança que aparentemente é dentuça, né? O que acontece? Os dentes ficam projetados para frente, porque a arcada dentária ela fica estreitada. É um sinal que a gente chama de palato ogival, ou seja, é o céu da boca bem fundo. Então você olha e reconhece logo e identifica que essa criança respira mal. Isso interfere na fala? Por exemplo, a pessoa vai ficar com a voz mais nasalizada, mais saindo pelo nariz? Na verdade, vai sair menos pelo nariz, porque como ocorre uma obstrução, a gente tem uma voz hiponasal. Então altera realmente a qualidade da voz, isso é verdade. Altera também a deglutição. Gente, quantas coisas, altera, né? o a gente apetite. Nem pensa nisso. A criança come menos por causa disso. O paladar, na verdade, recebe muita influência, vamos dizer assim, do olfato. Né? Então, assim, a língua, ela consegue distinguir os sabores básicos, o azedo, o doce, o salgado, o amargo, mas a sutileza dos sabores é uma conjunção com o olfato, né? Então você precisa sentir adequadamente o cheiro dos alimentos para que você juntar com o paladar para que tudo dê o resultado. Para que você tenha o sabor, exatamente. Então se a criança tem uma obstrução nasal crônica, se ela respira mal pelo nariz, ela não sente o cheiro, o odor dos alimentos, e com isso ela diminui o olfato, diminui o apetite, né? Além do que, em casos mais acentuados, a criança ela tem que meio que optar, ou ela respira ou ela deglute, porque como ela tem a boca como a sua principal via de respiração, enquanto ela está comendo, né, ela termina que limita a sua principal via de entrada de ar, vamos dizer assim. Olha, surge uma dúvida aí, se as crianças que têm problemas de adenoide crescida, se elas são mais danadas do que as outras, assim, se beira ali a hiperatividade, tem a ver? Ela não consegue ficar parada? Tem a ver. Algumas crianças são erroneamente diagnosticadas como hiperativas, quando na verdade elas não têm um transtorno de hiperatividade, né? Elas têm uma manifestação de um problema do sono. Então são crianças que podem ter apneia do sono em função de um aumento de adenoide. E aí a manifestação desse problema é a irritação. Ela fica como que num estado de alerta o tempo todo e fica estressada. Ela fica estressada, ela não dormiu bem, a forma dela manifestar isso daí é
irritação perene, são aquelas crianças inquietas que não sufocam. Choronas e choronas, que às vezes dão trabalho na escola, tem baixo rendimento escolar. Que coisa, não? Então tá na hora de prestar mais atenção nisso, né? Mas assim, às vezes a gente presta atenção e vê lá que a criança tem, né, esses problemas. Algumas mães já perceberam isso, mas não sabem muito o que fazer. Então elas perceberam alguns desses sintomas aí, o que precisa ser feito? Bom, a primeira coisa é o diagnóstico específico. Como a gente falou, existem algumas causas. As principais, como foram citadas, a rinite, o aumento de adenoide, mas existem outras causas, alterações estruturais, desvios de septo, pólipos, infecções crônicas. Então, como as causas são diversas, o primeiro ponto é a gente identificar a causa específica, porque a partir dessa identificação é que o tratamento vai ser conduzido. Então, o tratamento específico para a causa específica. Então, uma mãe que evidencia, que vê que seu filho respira a maior parte do tempo de boca aberta, deve procurar um otorrino, que é o profissional, o médico especializado para fazer essa avaliação inicial, que vai ocorrer com exame físico, com alguns exames complementares, e a partir daí a gente vai ter o diagnóstico, a determinação da causa que leva essa criança a respirar mal pela boca, pelo nariz. Algumas mães têm dó, assim, têm pena da criança, porque se ela tem, por exemplo, adenoide crescida, o exame é meio desconfortável, não sei o quê. O que o senhor diz para essas mães? Na verdade, o exame ele gera um pouco de incômodo, mas é um exame absolutamente indolor, né? Hoje em dia, o exame que é considerado padrão ouro, o mais sensível e específico, é a nasofibroscopia. Como é que é feita? É um tipo de endoscopia do nariz. A gente utiliza uma fibra ótica flexível, cerca de 4 milímetros, coloca pelo nariz e a gente vai filmando o nariz do início até o final. Não tem criança, aliás, não tem ninguém no mundo que goste de fazer esse exame, né? Então, o desconforto já é por si só, assim, o fato do exame, mas se precisa ser feito, tem que ser feito, né? Mas por incrível que pareça, algumas crianças reagem super bem, são curiosas, deixam fazer, a gente diz que é uma viagem dentro do corpo, e aí elas ficam olhando, fazendo perguntas. Mas é um exame que traz muita informação. Disponível, você disse que ele é assim, quando coloca ouro é porque é caro, não está disponível no serviço público ou é algo que é disponível? Na verdade, a gente tem um problema no serviço público em relação à especialidade, né? A otorrinolaringologia em si não é uma especialidade que nós temos com muita facilidade, né? Atualmente, nós temos 2 grandes serviços de referência na cidade. No Hospital Geral de Fortaleza, que seria o serviço que termina absorvendo a maior parte da demanda do Estado, e também no Hospital das Clínicas. Então, nesses serviços, nós temos a nasofibroscopia disponível. Eu trabalho no Hospital Geral, então lá todos os pacientes com obstrução nasal, com queixa de respiração bucal, passam pela nasofibroscopia. Hoje, nós poderíamos dizer que é uma ferramenta indispensável para a avaliação desses casos. Para a gente finalizar, eu acho que o que todo mundo quer saber, essa respiração pela boca, tem cura? Fazendo o tratamento, a pessoa vai respirar normal pelo nariz? Tem cura, depende da identificação específica do problema e do tratamento específico. E em alguns casos depende também do acompanhamento multidisciplinar. É interessante porque algumas crianças passam boa parte de sua vida respirando pela boca, você corrige o problema, faz, por exemplo, uma cirurgia para remoção da adenoide e ainda assim a criança persiste boca aberta. Por quê? Porque ela não sabe respirar pelo nariz. Então, muitas vezes, essa criança precisa do acompanhamento de uma fonoaudióloga, de um ortodontista para as alterações dentárias. Então, desde que haja, de fato, esse acompanhamento multidisciplinar, o tratamento específico, é uma alteração perfeitamente tratável. Então, boa notícia, né? Agora, se não tem essa especialidade, se está difícil, bote a boca no trombone, né? São os seus filhos que vão agradecer depois. E você, o convívio com todo mundo melhora. Muito obrigada, doutor Magno, pela sua vinda aqui. Bom dia. Bom a gente saber e bom a gente saber também que a gente tem a possibilidade de ir em busca da solução, né? Olha, é o seguinte, eu vou fazer um intervalo, mas é um intervalo daqueles curtinhos, é o tempo de você se